E aí pessoal, muito bem-vindos ao canal USB novamente. Vamos falar da mecânica da quarta dimensão, que é chamado no esoterismo de astral, plano de Éster, estrela, de onde veio essa palavra, onde veio a palavra astros, astrologia, né? Astronomia, tudo que tem a ver com astros, né? Também é dito como plano da emoção, né, das emoções, que revestem pensamentos, por isso que os pensamentos ficam pesados, então é uma linkagem, é uma ancoragem para puxar o pensamento para ele se tornar mais tarde físico. Como? Com ações. Por isso que tu tem as mãos, que vem de manus, né? Mente, man. Então são mecanismos da mente, né? Através do que a gente chama no hinduísmo de Karma Indriyani, quer dizer assim, aquilo que dá movimento ao que vem do pensamento. Então aqui a gente age, é o plano das ações, plano das dores da vida, né? Não é nem da vida, é da existência, né? Porque existência é uma coisa, vida é o ambiente, vida é Deus. Deus é a vida que faz tudo existir. Então, uma mecânica muito interessante desse plano chamado Éster Astral, ou quarta dimensão, para aqueles que são mais quânticos, né? E isso é quântico mesmo, porque os átomos de um plano estão dentro do outro. Por exemplo, o plano físico, né? Ele é o que está, em algumas vertentes, diz que é o que está mais para fora, né? Os átomos físicos, é a casca. Outros dizem que está mais para dentro. Nos mesmos espaços onde ocupam-se átomos físicos, temos etéricos nos espaços, temos astrais nos espaços dos etéricos, temos átomos mentais nos espaços dos átomos astrais e depois tem a trite, né? Só que é muito interessante que o astral é o primeiro plano de visão. 5%, ou até às vezes menos, 3%, nós decodificamos aqui, né, com os olhos físicos que jogam e recebem fótons e fazem atrás do cérebro, que nunca jamais vê a luz, num espaço atrás, né, muito pequeno, muito estreito, do cérebro atrás, decodifica essa imagem. São trânsitos de baixo para cima, de cima para baixo. Às vezes tu está vendo com a mente, às vezes tu está vendo com os olhos. Geralmente com os olhos, como já foram poderes na Atlântida, como, vamos dizer, não como castigo, mas como filtragem, porque a gente usava mal esses sentidos, que eram poderes. Ficou pouco, pelo menos pra gente, né? Isso eu já tinha explicado em outro vídeo, pra gente se distinguir, senão a gente ia esbarrar nas coisas aqui. Como existia uma raça chamada Lemuriana, que esbarrava nas coisas, eles eram atrapalhados mesmo. Mas não que eram inferiores ou primitivos, eles eram uma experimentação dos gadus, dos deuses, dos budas, né? Inclusive, existe um Buda para cada reino. Eu não vou agora falar os nomes de cada Buda, porque isso aí já tem escola iniciática. Então, pessoal, esse astral, ele foi muito mal compreendido, porque quem vai, geralmente vai inconsciente, nas horas de sonho, na hora do ritual, na hora do êxtase, ou na hora da meditação, né, passa por esse plano e vê tudo invertido, inclusive as letras. Só que na menorá hebraica, o astral, esse que é o plano emocional, que ele não é só emocional, ele é campo de visão e também vamos dizer, o mapa que foi feito o animal e o homem veio do animal. Por isso que o homem tem membros, o homem tem órgãos muito parecidos. Ele é vamos dizer, o upgrade do reino animal. Então ainda não somos bem humanos, nem somos animais. Somos um interregno, né? Somos hominais, né? Aqueles, né? É terra que pensa, como diz o índio, né? Humus men, né? Mente e humo, terra, terra que pensa. Então você se transporta com a psique, com a alma, né? Isso é quântico, isso você consegue penetrar nesses planos
com algo que você já tem. Você não precisa levar seu corpo, arriscar seu corpo. Seu corpo é para a terceira dimensão, tá? E ali ele fica. Ele vai do berço ao túmulo assim, ou melhor, do útero ao túmulo, tá? Se forma, né, o átomo permanente que desce da quinta dimensão onde você nasce pela primeira vez. Aqui atrai, sem a percepção física, atrai átomos físicos, forma esse corpo aqui que vai se desenvolvendo, vai, né, quantizando cada vez mais átomos, e você cresce e depois encolhe de novo ao ponto que você cabe dentro de uma caixa, né? E te enterra, você volta para o meio, seus átomos físicos. Mas o astral, ele perdura um pouco mais, né? O plano da alma, que seria o plano a quarta dimensão, o plano da emoção, e o plano da mente fica mais um pouco ainda, né? Vamos dizer, tempo de vida útil da alma, né? Os espíritas entendem muito bem isso, os budistas também. Tanto é que o livro dos mortos tibetano, eles ensinam ali até como fazer a passagem, tudo. Eles têm todo um apreço, um cuidado com aqueles que a gente chama de mortos, mas mortos não existe. Existe uma dissolução de veículos, né? E o corpo físico é o primeiro, que dura menos. Então, você mesmo em vida, você tem os ensaios da morte, chamado sonho. Você pode estar lúcido ou não. Você passa por lá e você tem a impressão que vê tudo invertido. Sim, o seu lado esquerdo e direito se invertem, se for fazer uma comparação com a aparência do seu corpo físico. Por isso que às vezes você não reconhece uma pessoa, e ela vai sempre aparentar 20 anos mais nova, tá? Porque é 20 anos, vamos dizer, é uma contagem, vamos dizer, pro passado, né? Porque esses planos, eles vieram antes do plano físico. Então 20 anos mais ou menos, né? Às vezes até mais. Você pode ver uma criança, um bebê de colo, e aquilo era seu avô. A pessoa vai diminuindo. Isso aí tem até filmes, né? O cinema, a sétima arte já fez algumas, né, obras em relação a essa mecânica. O cara que faz essas obras, ele tem um entendimento iniciático, com certeza. Então você vai para lá, você vê um nome. Aí eu coloquei aqui, ó, para vocês verem. Esse fundo violeta, pessoas, eu estou representando o astral superior, porque ele tem cachoeiras de energia. É essa energia que o terapeuta usa, né? Que ela vai mudando de cor, passa pelo astral superior, ela é uma cachoeira, né? Você vai ver letras, é bem abstrato o negócio, né? Quando chega no cérebro é bem difícil de decodificar. Mas o que você vê? Algo muito parecido, daí eu citei a Menorá. Na Menorá, o astral, ele é a terceira haste da esquerda para a direita, e ela, por baixo, ela se interconecta com o manásico, que seria a mente de Deus, né? A quinta dimensão, a primeira, vamos dizer, estação da tríade, né? Que chama o Pai, Espírito Santo. No caso, no esoterismo, hermetismo, a gente chama de plano átmico, né? Depois do zero astro, que seria a oitava coisa, plano búdico, onde estão os Budas, e plano manásico, que é o que a gente está tentando tornar essa nossa mente de novo unificada com a mente de Deus, né? Isso é iniciação, isso é despertar, isso é Satori, tá? Mente iluminada, Manas Prajasa, né? Quando a gente chegar a tal, deuses voltamos a seres, né? E anjos, que é a mesma coisa. Então, nesse plano é muito interessante que toda a alma vai lá, entendeu? Nem todos vão da quinta dimensão para cima, em vida, mas a quarta dimensão todos vão. O animal quando dorme, o ser humano quando dorme, o animal quando morre, e o ser humano quando morre. Fica como depositório da alma para dar uma sequência de reavaliar a vida que passou, né? E no sonho o que você faz? Você reavalia o dia, a semana, o ano, a vida que passou, como se fosse a morte. Por isso que a gente chama de ensaio da morte. Nada tem a ver com a sensação
Apesar que a sensação de quem se projeta, eu me projeto desde os 3 anos de idade, não é culpa minha, isso é um atavismo ou uma herança, um dom, né? Como tem crianças prodígios. Eu não me acho prodígio, mas eu tenho isso desde pequeno. Coisas até que eu ocultava da família, porque eles não iriam compreender, porque a instrução deles é cristã católica, né? Apostólica. Então o que eu vejo sempre é que aparece tudo invertido. Por isso que foi atribuído pela religião, tem alguns sensíveis dentro das religiões cristãs, por exemplo, padres, né, aqueles que se enclausuravam, né, em oração, que para nós é meditação. Né? Meditação é esperar que a consciência, o Deus, fale contigo. Oração é tu pedir. Né? Aí é tu que fala, tu que manda no debate, para nós poder comparar o que é uma coisa e outra. Então eles nessas pedir, 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 né, que só pedem, não ouvem, recebiam certa informação, porque todo ser humano tem mente, né, coluna vertebral ereta, vertical, com a cabeça em cima, porque ele é o único que pode fazer linkagem com o conhecimento universal. Até agora, né, até nós se transformar pela evolução natural em um ser um pouco mais sofisticado. Mas ainda já dá para fazer um bom trabalho. Então a gente com a psique, com a alma, a gente quanticamente a gente pula, né, sai do corpo, aparece lá nesse astral. A gente nem vê. Quando a gente vê, a gente sente uma descarga elétrica que é dito que é a mesma sensação do EQM, né? Experiência de quase morte. Ou pessoas que realmente morreram e voltaram e disseram que é uma descarga elétrica. É como encostar sua mão na geladeira estando com os pés úmidos sem sapato, né? Descarguinha. Só que isso para, né? Você não vai ficar grudado, não se preocupe. E nessas experiências você vai ver algumas coisas abstratas, porque o astral é a outra, vamos ver, a outra polaridade, a outra oitava, se for falar musicalmente, né, pela tablatura, é a outra oitava da mente de Deus. Então, assim, emoção e mente de Deus, né, pela menorá. Pesquisem menorá. Vocês vão ver ali, a chaminha do astral está ligado por baixo com a chaminha do manásico, mente superior. Então você vai ver invertido, mas também lá no acástico, que é o manásico, né, que eu me esqueci de falar, que é a mesma coisa. Também você vai ver uma tela, quem já viu Star Trek, né, antigo, Jornada nas Estrelas, que aparecia no começo assim, o espaço, um fundo preto e as letras se indo. É mais ou menos isso, é o acástico, onde estão os registros da natureza, de tudo que já aconteceu com todos os seres, né, cosmo e antropogênese. No astral também há registro de todas as emoções, de todo o mapeamento físico que outrora, quando tu nasce, tu vai ter. Então ali fica também registro. Só que fica tudo invertido. Na verdade, não é que ali está invertido, o invertido está aqui. O plano físico é a inversão da luz. É o mundo de carbono. Tanto é que o próprio cérebro nunca vê a luz. Está lacrado numa caixa hermeticamente fechada, que se não fosse os olhos, não teria decodificação de luz. Né? Nós veríamos o mundo todo ou preto, ou tudo azul, ou tudo uma cor só, monotônica. Aí aqui eu escrevi, ó, palavras invertidas, por exemplo, astral, Lartissa, né? Deus, Suede, Jesus, Suzege, Maria, Airan. E hoje, como eu tive um contato com um filósofo contemporâneo, mas já desencarnado, ele apareceu, né, na plasmação do escritório astral dele, porque a gente constrói, né, o ambiente é fixo, mas a gente constrói coisas, vamos dizer, afins com o que tu deve reviver. O escritório dele, que todo filósofo e psicólogo deve ter, né, o seu escritório, o seu consultório, tinha um quadro escrito assim, Derrida Jacques. Quando eu me acordei, trazendo a memória onírica, eu fui pesquisar no Google, na verdade, Jacques Derrida. Tá entendendo? Então é um mundo que mostra invertido. Por isso que muitas vezes a pessoa vai lá, vai ver um símbolo, uma cruz, vê invertida, pensa, esse aqui é o inferno. Né? Tá, inclusive com Jacques Derrida, eu perguntei para ele, será que inferno é um lugar ou é um estado?
Ele disse: para os muito materiais é um lugar, para aqueles que compreendem é um estado, que pode ser revertido a qualquer momento. Né? Como mudar a estação do rádio. No dial do rádio ali você vai pegar outra rádio, né? Sintonizando outra coisa. Então é muito interessante que você vai ver tudo invertido e você vai achar assim: tive um sonho louco. É a primeira coisa que você vai ter impressão. E você vai dizer para todo mundo e você não vai crer que aquilo é uma realidade, porque você não decodifica. Experimente num sonho esse, entre aspas, que te fala de forma pejorativa como pesadelo, como louco, né? Tentem ver se você invertendo, se você trazer a memória onírica, onirismo vem de sonho, honor, né? Tente ver se faz algum sentido inverter, né? Que nem eu fiz. Derrida, Jacques, botei lá. E isso é até inclusive uma que a gente vê nos livros, né? Nos, nos parapeitos ali dos livros, aquela parte embaixo, na letra miúda, você vai ver os autores assim com essa troca. Isso aí alguém, né, trouxe isso lá do astral, da quarta dimensão. Né? É como, por exemplo, as tecnologias. A gente trouxe da onde? São insights, são intuições que vêm da quinta dimensão. Porque a quinta dimensão é onde fica a primeira formatação do mundo das ideias, que é acima ainda da sexta dimensão, que é a búdica. Passa pelo manásico, começa a criar, né? Se tiver uma projeção mental, você vai ver, né? Que os pensamentos vêm e vai entrando dentro da tua bolha, porque o nosso corpo mental é o que a gente é por excelência, é um balão, geralmente azul, para aquele que, né, que é mais ligado à espiritualidade. Os outros, né, cada um tem a sua cor, sua tônica, né? Não é só questão de raça, apesar que só existe uma raça humana. E o resto são tons, né? De tons de branco, um desdobramento da gama do ultravioleta. E tem do infravermelho também. Então prestem atenção, né, do porquê que a gente acha que, né, quando a gente entra no mundo dos sonhos, a gente vem com a impressão que eu tive um sonho confuso, né, intraduzível. Não é, é que lá é a inversão, na verdade isso aqui é a inversão do lá, né? Na verdade aqui nós estamos errados, né? Nosso lado direito está no lado errado e o esquerdo está no lado errado, né? Mas a gente crê assim, então até que tu vai te olhar no espelho, por isso que tem pessoas que temem espelho, não sei porquê, mas ele reflete mais ou menos a coisa como ela é, né? Porque o astral que é a mãe, fogo astral, né? Fogo, Kundalini, foi a primeira vez que Kundalini se manifestou dando forma. E ali ela vai fazer o seguinte: o que é feio, que é aquilo que é desajustado da harmonia, nós vamos chamar de feio ali, né? Que são monstros, demônios, não sei o que, mas apesar que a própria palavra demônio e diabo é duas vezes Deus, ou reflexo de Deus. Então não existe mal em lugar nenhum. É tudo conceitual. Nós é que colocamos o bem e o mal, o feio e o bonito, né? Tanto é que belo, a gente gosta, se atrai no belo porque vem de Bel, né? Deus. Inclusive Bel era adorado na Fenícia e na Pérsia, que é Deus, que é esse Deus, o mesmo Deus, só existe um, que o cristão também crê. Então, pessoas, é muito interessante que você vai para esse plano, daí você vai ver um pentagrama, ele vai parecer invertido. Você vai ver o Chukurei do Reiki, ele invertido, tanto é que ele é representado, né, de dois lados. Claro, um viu a coisa acontecendo lá no mundo das energias astrais. E outro desenha aqui, né? Também tem a questão do destro e do sinistro, né? Se a pessoa é destra, vai desenhar de uma forma. Sinistro vai operar com a esquerda. Sinestro, né? Então é muito interessante, né, essa mecânica, vocês prestem atenção. Né? Outra coisa também que eu vou fazer aqui, para não ter que fazer outro vídeo, vou falar, cuidado na hora de operar, né, com as energias, porque nesses mundos sutis, tipo quarta dimensão, que é a próxima, quinta, a coisa, o bicho pega na questão energética, não é uma questão só de imaginação, como a gente faz aqui. Né? Aqui a gente faz sinapses com o cérebro e faz movimentos. Lá a coisa acontece, é pegada a coisa, né? Falando popularmente. Então cuidado na hora assim, porque é meu filho, porque é meu avô, ou avô com a criança, né? Não apertar demais num abraço, né? As pessoas até disseram
durante a pandemia, que se eu morrer, o que vai fazer falta é um abraço. Gente, às vezes abraço, né, é um embaraço energético. Depende do que você vai tocar. Às vezes a pessoa não está legal e você está precisando de energia, você vai sugar da pessoa. Né? Essa noite eu vi no corpinho astral do meu filho, que eu sou projetista, eu vou 100% lúcido, não sou melhor que ninguém, só uso as horas de sonho para trabalhar. E eu vi que ficou as marcas dos meus dedos da pressão que eu fiz antes de dormir. Né? Como, por exemplo, se eu tivesse com as mãos com uma luva de aço, esquentei e marquei, entendeu? Aquela matéria. Eu marquei a alma do meu filho com, né? Claro que depois eu fiz de novo e com certeza já saiu. Como, por exemplo, tu encostou ali a pele numa chaleira, tá quente, um ferro quente, e tu vê que é vermelha, né? Então, quer dizer, foi uma agressão energética, calorífica, no caso da chaleira. Mas no caso das nossas aplicações energéticas, terapêuticas, a gente tem que cuidar, né? Tem que ter um pouco de sensibilidade, clarividência. Se tu não tem isso no físico, use a hora de sonho, na meditação. Medite antes no seu paciente, em si mesmo. Vê se você pode aplicar na zona, né, mais ativa ou se você é mais adequado na zona calmante, porque às vezes a melhor coisa é não tocar. Não é preconceito, pessoas. Né? Porque às vezes você pode dar uma descarga muito grande de energia, não é bem aquilo, a pessoa não está tão mal assim, tá? Então, cuidar, né? A questão, eu falei até no WhatsApp também, por que a criança foge do idoso? Não é porque o idoso, que ele está vendo um monstro, né? Ou aquela, como os animais que enxergam o astral, enxergam as outras dimensões. Não, ela foge para não perder energia, porque o idoso, ele desgastou a energia dele. Então, às vezes aquilo, né? Por que a gente vai na casa da vovó, quando eu tinha vovó, dá aquele soninho? A gente vai na igreja, senta ali perto de idosos, sente aquele sono. Até o sacerdote é idoso. Porque eles estão ali se recarregando, né? Com amor, com certeza. Eles não estão fazendo por mal, eles não estão te vampirizando. Mas o sistema de trocas é fato, pessoas. E principalmente nesse plano, quarta dimensão, isso é fato. Né? E se desacortina diante dos nossos olhos astrais, que são os verdadeiros olhos. Paz reverencial a todos e obrigado pela atenção.